Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é simples e como você vai realizar esse cálculo para descobrir o peso, tá, de determinado material por metro quadrado, por exemplo. Isso daqui, o conceito, a gente poderia utilizar o mesmo conceito também para calcular ali líquidos, desde que, obviamente, a gente esteja utilizando o conceito, eu tenho um recipiente e ele tem uma determinada espessura, ou seja, um recipiente que pode conter ali o determinado líquido e eu sei a densidade, a gente pode utilizar o conceito de que seja uma chapa, tá? Dá para aplicar em líquidos. Mas enfim, vamos voltar aqui para a referência para realizar aí o cálculo do peso por metro quadrado. Uma chapa de madeira, uma chapa de ferro, uma chapa de plástico ou uma chapa de um material líquido que você também saiba ali. Óbvio que fora a questão da exceção à água, que se a gente congelasse a gente teria uma chapa de fato, mas a gente pode tratar o líquido como se fosse uma chapa, desde que ela esteja num recipiente. Mas, obviamente, líquido a gente vai calcular a densidade por volume em litros. Vai fazer densidade vezes o volume em litros. Mas enfim, vamos realizar o cálculo aqui e vamos mostrar como é simples. Então, quando você quiser saber o quanto pesaria o metro quadrado de um determinado material, a primeira referência que você tem que ter, caso você não tenha amostragem, caso você não tenha uma balança para descobrir ali fazendo os cálculos, então você busca aí na internet pela densidade do material que você está procurando. Se eu procuro aqui, da seguinte maneira, densidade alumínio, quilos por metro cúbico. Tá vendo? Aqui tá. Vamos utilizar uma dessas referenciazinhas aqui. Então tá vendo aqui, tem uma tabelinha. Isso, óbvio, aqui eu estou utilizando as imagens. Você pode pesquisar ali na outra parte, pela web mesmo. Aqui eu estou utilizando a referência de imagem. Mas tá vendo aqui, que você vai encontrar a densidade do material sempre por metro cúbico. O que significa um metro cúbico? Quando eu falo um metro cúbico, vou colocar aqui, metro cúbico, vamos colocar a imagem aqui, colocar a imagem, tá? Um metro cúbico nada mais é do que você tem 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Isso seria um metro cúbico, um bloco, um quadrado, 1 metro cúbico. Então a referência principal, a referência base para a gente descobrir aí quanto que pesaria uma chapa de tal espessura, é essa referência aqui da densidade por metro cúbico. Então se, por exemplo, eu pegasse aqui uma chapa de alumínio, está dizendo aqui que a densidade por metro cúbico desse material é 2.700 quilos. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu vou pegar essa referência que eu tenho e vou dividir por 1.000. Então eu faço o seguinte, 2.700 quilos dividido por 1.000. Ok? Então eu tenho 2,7 quilos. Mas 2,7 quilos o quê? Então aqui significa o seguinte. Se eu sei que 1 metro cúbico aqui, tem 1 metro, eu estou dividindo por 1.000, então significa que cada milímetro desse metro quadrado vai pesar 2,7 quilos. Aí eu faço vezes a espessura da chapa do material que eu quero calcular ali, tá? Já sei que o fator ali, para o metro quadrado é 2,7. Aí eu faço vezes, vamos supor, uma chapa de alumínio com 5 milímetros. Quanto que pesaria? Então eu faria vezes 5. Tá? Uma chapa de alumínio
tá? Com um metro quadrado, uma chapa de 5 milímetros de espessura, pesaria 13,5 quilos, tá ok? A chapa a chapa de 15 milímetros, mesma coisa, o fator a gente já encontrou, fator do metro quadrado por milímetro, 2,7. Aí eu faço vezes 15 milímetros. A chapa de 15 milímetros de alumínio, tá? 15 milímetros de alumínio, 1 metro por 1 metro, ou 1 metro quadrado do alumínio na espessura de 15 milímetros, pesaria 40,5 quilos, tá ok? Lembrando que, tá? Quando a gente está falando de materiais assim únicos na sua composição, alumínio, ferro, prata, chumbo, ouro, eles são, a gente está falando de materiais únicos, só que pode acontecer a situação, e talvez seja o seu caso, você está calculando o peso de chapas industrializadas, chapas de madeira. Então o que acontece? Esses tipos de materiais, eles podem sofrer variação de fabricante para fabricante, variação em função de lote, já que são materiais compostos, então em função de outros fatores, como umidade, coisas do tipo, eles podem ter variação, não é como uma coisa fixa como esses materiais são, ferro, chumbo, alumínio, tá ok? Então quando são materiais industrializados, a gente consegue realizar o cálculo também, mas muitas vezes eles vão ter uma variação. Se houver uma necessidade do cálculo exato, aí é simplesmente por amostragem do material que você tenha, tá ok? Já que pode sofrer variação, aí tem que realizar o cálculo do material que você tem. Você calcula a área, obviamente, pega ali o pedacinho, calcula a área, pesa aquilo ali, você descobre o quanto aquela área representa de 1 metro quadrado e multiplica pelo peso que você encontrou. Aí você vai ter a referência exata do material que você tem. Isso quando for materiais que são de fabricação e podem sofrer variações de peso em função de lote ou em função de fabricantes. Mas se tratando de chapas de metais, coisas do tipo, materiais únicos, aí você pode realizar esse cálculo e o valor vai ser sempre exato, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!